I love you, Lord. Olá, graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós iremos apresentar a revista da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2023, essa belezura, da classe dos adultos. Estou muito feliz de iniciar esse trimestre com um tema tão maravilhoso como esse, né? Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Meu nome é Luana, para quem ainda não me conhece, eu sou professora de Escola Bíblica dos Adultos, já dei aula para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. E essa lição nossa vai durar 3 meses, né? E eu espero que muito mais além do que esses 3 meses elas possam dar frutos ao nosso coração. O comentarista da lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ele é ministro do Evangelho, comentador de escolas bíblicas há muito tempo, ele também é escritor, ele é bacharel em economia e mestrado em administração, também mestrado em ciências da religião, é pastor presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. É autor de diversos livros, entre eles Ética Cristã, Colossenses, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e Células Tronco, todos editados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eita, que currículo, irmãos, não é verdade? Vamos continuar a orar para que ele possa muito mais ainda estar abençoando o povo de Deus. Bom, o nosso trimestre tem 3 lições, né? Vamos conhecer cada uma delas nessa apresentação e os seus tópicos, né? E depois, irmãos, eu quero saber qual você está mais ansioso no bom sentido, é claro, para estudar. Vamos lá? Em cada lição é dividido em 3 tópicos principais. Então vamos para a lição 1, que é o avivamento espiritual, tá? Então a lição 1, avivamento espiritual. O primeiro tópico vai nos dizer o que é o avivamento espiritual. O segundo tópico, as condições para o avivamento espiritual. E o terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Qual a pré-condição para o avivamento é uma das questões que nós vamos ter que responder no final dessa lição. Outra também é quais as condições para um avivamento, o que é um avivamento espiritual. Então, essas questões nós vamos responder no final dessa lição. A lição de número 2, ela tem como título o avivamento no Antigo Testamento. Isso mesmo, teve avivamento no Antigo Testamento. E o primeiro tópico vai falar sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O tópico 2 vai falar sobre a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. E o tópico 3, o avivamento e a palavra de Deus. Dentro dessa segunda lição, irmãos, nós vamos ter que responder, né, algumas questões, entre elas. O que caracterizou o avivamento em Neemias, que nós vamos estudar nessa lição? Também, o que acontece quando Deus envia um avivamento? São uma das questões que nós vamos responder nessa lição. A lição de número 3 vai falar sobre o avivamento no Novo Testamento. Isso mesmo, avivamento no Novo Testamento. O primeiro tópico vai dizer o avivamento nos evangelhos. O segundo tópico, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. E o terceiro tópico, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. No final dessa terceira lição, irmãos, nós vamos ter alguns questionamentos. Entre esses questionamentos está: o que a mensagem do livro de Atos nos mostra? Qual o propósito da lição? Qual o apelo do apóstolo Paulo merece ser destacado? Então essas é uma das nossas questões que nós vamos estar respondendo no final da nossa lição. A lição de número 4 tem como título o Ministério Avivado de Jesus. Então nós vamos ver o quanto que o ministério do nosso Senhor Jesus foi avivado também. Dentro dessa lição nós vamos estudar o primeiro tópico, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No segundo tópico nós vamos estudar Jesus e a oração em seu ministério. Sabemos que Jesus, né, ele foi um homem de oração enquanto ele estava aqui nessa terra, nos advertindo, nos ensinando, né, de como nós precisamos orar. No tópico 3 dessa lição, vai dizer uma vida na unção do Espírito Santo. Então, dentro do ministério de Jesus, nós vamos aprender
como devemos viver na unção do Espírito Santo. E alguns questionamentos dessa lição, irmão, entre outros, são estes: o que a oração do Pai Nosso nos revela? Por que Deus chamou cada crente? Então nós iremos responder esses questionamentos. Na lição de número 5 traz o título: o avivamento na vida da igreja, né? Então nós vamos ver como que uma igreja avivada deve se comportar. No primeiro tópico nós encontramos o batismo no Espírito Santo e o seu público-alvo. Então qual é o público-alvo do batismo no Espírito Santo? O segundo tópico, o dinamismo da igreja apostólica. Então nós vamos conhecer como a igreja dos apóstolos, né, do início da era da igreja, como ela era dinâmica na evangelização, dinâmica na oração, dinâmica no avivamento. E o terceiro tópico, um ministério ungido para os dias atuais, tá? Algumas questões que nós iremos responder nessa lição. O que é e o que defende o cessacionismo? Então nós vamos ver o que é e o que eles defendem, né? Como era caracterizada a pregação da igreja apostólica depois do Pentecoste? Nós iremos responder essas questões nessa lição de número 5. Na lição de número 6, que será dada dia 5 de fevereiro de 2023, traz o título: o avivamento no ministério de Pedro. Então nós vamos ver o quanto o ministério do apóstolo Pedro ele foi avivado. Dentro dessa lição, no primeiro tópico, nós vamos ter Pedro antes do Pentecostes. No segundo tópico, Pedro após o Pentecostes. E no terceiro tópico, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes, tá? Dentro da lição de número 6, nós vamos ter alguns questionamentos para a gente responder no final da lição. Entre eles, nós vamos ver como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes, o que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes de sua volta. São alguns dos questionamentos que nós iremos responder na lição de número 6. Na lição de número 7, ela traz como título Estevão, um mártir avivado, o primeiro mártir da história, né? Ali da história da igreja. Então nós vamos ter uma lição para estudar a sua vida e como ela era avivada. No primeiro tópico dessa lição vai falar sobre o testemunho de Estevão, né? O quanto ele foi usado por Deus na sua pregação. No segundo tópico nós vamos ver a preciosa morte de Estevão, né? O que isso demonstra para nós como servos de Jesus Cristo. E no terceiro tópico vai falar sobre o avivamento no sofrimento, né? Então nós vamos ver no decorrer dessa lição que durante algumas crises houve grandes despertamentos. Entre alguns questionamentos, nós vamos ver nessa lição o que Estevão denunciou na sua pregação, qual foi a visão que Estevão teve ali enquanto ele estava sendo apedrejado. Serão os questionamentos, né, que nós iremos responder. Na lição de número 8, nós vamos estudar sobre o avivamento espiritual no mundo. Então, o que é o avivamento espiritual? Do que nós devemos esperar do avivamento no mundo? E dentro dessa lição de número 8, o primeiro tópico vai dizer o avivamento no tempo de Ezequiel, onde nós nos lembramos que estudamos no último trimestre de 2022 a respeito de Ezequiel. Eu acredito que, como eu, você também foi ricamente edificado com as lições do livro de Ezequiel. No segundo tópico vai dizer os grandes avivamentos do mundo. Então aqui nesse segundo tópico nós vamos conhecer, né, alguns lugares que foram o berço de avivamentos no mundo, como Europa, Alemanha, Inglaterra. Então nós vamos estudar no segundo tópico. No terceiro tópico nós vamos falar sobre os avivamentos que mudam a história, né? Qual é o impacto dos grandes avivamentos na história, tá? Então, tá aqui os 3 tópicos da lição de número 8. E alguns questionamentos que nós iremos estudar na lição de número 8, que eu posso já lembrar, né? Trazer para vocês. Para a gente citar os 3 países da Europa que ocorreram grandes avivamentos, que tipo de avivamento ainda impacta o mundo inteiro, né? Então são algumas questões que nós iremos responder na lição de número 8.
Na lição de número 9, irmãos, vai falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil, na nossa pátria, né? Então, no primeiro tópico, nós temos o movimento de Atos se repete no Brasil. Então, nós vamos conhecer um pouco da história. No tópico 2, o nascimento de um novo movimento. E no tópico 3, nós vamos ver sobre a expansão do avivamento pentecostal. Amém? Então, qual foi a expansibilidade do avivamento pentecostal no Brasil? E dentro dessa lição maravilhosa que é o avivamento pentecostal no Brasil, teremos alguns questionamentos, entre eles, com que a pregação dos missionários chamou atenção? Cite um caso de cura divina descrito no diário de um pioneiro. Então, são um dos questionamentos que nós vamos responder. Na lição de número 10, nós teremos já dia 5 de março de 2023, o avivamento na vida pessoal. Dentro dessa lição, o primeiro tópico vai dizer o avivamento na vida do salmista, né? Onde nós vamos estar aqui discorrendo a respeito do Salmo 63. Então, o avivamento na vida do salmista será o primeiro tópico. O segundo tópico, o avivamento espiritual do crente. E no terceiro tópico, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, como deve ser a vida pessoal e familiar daquele crente que é avivado pelo Espírito Santo de Deus. Dentro dessa lição de número 10, nós teremos alguns questionamentos. Entre esses questionamentos, separei aqui alguns. O que o salmista afirma em Salmo 63, versículo 5? Nós estaremos aptos, então, para responder esse questionamento. Por que o crente avivado deve ler e estudar a Bíblia? Nós também responderemos isso, né, depois de estudar a nossa lição. A lição, irmãos, de número 11, né, com data de 12 de março, traz como título o avivamento e a missão da igreja. Então, nós vamos saber, né, o que o avivamento tem a ver com a missão que foi dada para a igreja pelo Senhor Jesus Cristo. E dentro dessa lição, no primeiro tópico, nós vamos falar a respeito do avivamento após a ressurreição de Cristo. No segundo tópico, o avivamento na missão na igreja local. E o terceiro tópico, o avivamento e as missões transculturais. Então, esses três tópicos nós iremos estar estudando na nossa lição de número 11. E também separei aqui alguns dos questionamentos que nós estaremos aptos para responder no final da lição de número 11. Entre esses questionamentos, qual é o modelo de evangelização dinâmica local, regional e transcultural, né? Nós estaremos aptos para responder essas questões. Na lição de número 12, com data de 19 de março, estaremos estudando Vivendo no Espírito. Então, o título da lição de número 12, Vivendo no Espírito, traz os três tópicos. Primeiro, a vida no Espírito. Aí vai dizer como que nós devemos andar no Espírito. No tópico 2, vai nos confrontar a aprender entre a carne e o Espírito. No terceiro tópico, nós vamos conhecer sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. Então, todas as pessoas que são avivadas pelo Espírito Santo, elas precisam também desenvolver o fruto do Espírito. Amém? E nos questionamentos da lição 12, Vivendo no Espírito, nós teremos alguns e estaremos aptos para responder. Entre eles, o que são as características essenciais para a vida e o caráter cristão. Também, segundo os termos bíblicos, o que é carne? Então, nós, segundo a Bíblia, nós iremos, então, ver o que é o significado de carne. Amém? E para encerrar o nosso trimestre, se Jesus ainda não tiver voltado a buscar a sua igreja amada, no dia 26 de março, nós estaremos encerrando o nosso primeiro trimestre de 2023 com o título da lição Aviva, ó Senhor, a tua obra, né? Tem como título o tema de todo o trimestre. E dentro da lição de número 13, nós vamos ter então os três tópicos.
O primeiro tópico vai dizer assim: o clamor pelo avivamento, tá? Então nós vamos ver um pouco sobre a intercessão angustiada do profeta Abacuque. No tópico 2, nós vamos falar sobre o avivamento pela palavra, tá? Então, o que é um avivamento pelas escrituras? E no tópico 3, nós vamos estudar sobre o avivamento. É uma questão de vida ou de morte, tá? Então, os temas muito edificantes para nossas vidas. No final, então, irmãos, da lição de número 13 do primeiro trimestre, nós estaremos aptos para responder alguns questionamentos. Entre eles, eu separei alguns aqui. O que mais angustiava o profeta Abacuque? Qual foi a resposta de Deus para Abacuque? E segunda lição, o que a expressão temor ao Senhor remete? Então, no final dessa lição, nós estaremos aptos para estar respondendo esses questionamentos. Então, daqui 3 meses, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja, estaremos encerrando o trimestre com a graça do Senhor Jesus e avivados pelo poder de sua palavra. Me conta, irmãos, quais das 3 lições que você está ansioso, ansiosa por conhecer, por estudar mais, por aprender mais? Eu admito que ainda não escolhi, quero estudar todas com muito carinho e aprender muito mais da presença do Senhor, se Ele nos permitir, né? Então eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe para abençoar mais vidas e também deixe os seus comentários que eu vou gostar muito de estar respondendo, tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.